que acontece é que agora está a haver tipo uma rejeição de gerações. Temos competências técnicas, mas depois as pessoas saem das empresas por falta de competências emocionais. Jovens a ir para a entrevista, a estarmos ali à espera que ele decida e ele ter que ir tomar a decisão para os pais. Essa geração tem um perfil muito diferente, mas tem a ver com a educação que eles tiveram. Medir a inteligência emocional e social das pessoas que lá estão, porque isso dita o sucesso da empresa, vai ser um caos no recrutamento, vai ser um caos para reter colaboradores. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde falamos sobre dicas e experiências sobre o mercado de trabalho português. No episódio de hoje, vamos conhecer uma convidada com um percurso profissional inspirador, feito de reinvenções e uma paixão constante por entender e fomentar o que de melhor existe nas pessoas. Licenciada em Gestão Informática, desde cedo percebeu que a sua vocação passava por algo diferente: gerir equipas, desenvolver pessoas e liderar pelo exemplo. A sua empatia natural e capacidade de comunicação levaram-na a coordenar uma rede de agências com mais de 120 pessoas, até que a maternidade e o desejo de um novo equilíbrio a levaram por outro caminho. Explorou a área da saúde, fundou a sua própria empresa de coaching e mergulhou no estudo da mente humana, da performance e das crenças que moldam os nossos comportamentos. Hoje é responsável pela área de pessoas e cultura na CrossJoin, onde aplica tudo o que aprendeu ao longo da sua carreira, desde coaching até estratégias de retenção, bem-estar e cultura organizacional, numa empresa tecnológica 100% portuguesa a competir no mercado global. Mas esta conversa não é só sobre o mundo corporativo. Vamos também conhecer o lado pessoal da Susana. É mãe de 2 filhos, vive em Aveiro, junto à praia, onde gosta de aproveitar o sol, estar com a família e dedicar tempo à leitura, à aprendizagem e ao estudo do comportamento humano. É uma verdadeira apaixonada por ensinar, motivar e inspirar os outros dentro e fora do trabalho. Hoje vamos então conhecer a história da Susana Pires, que acredita que o verdadeiro sucesso das empresas nasce das pessoas que lá trabalham. Olá, Susana. Olá, Marina. Muito obrigada por teres aceito aqui este outro, mais um desafio na tua carreira, não é? Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer nós também termos-te aqui, conhecer um bocadinho mais da tua experiência e da tua história profissional e também um bocadinho da história pessoal, não é? Vamos também abordar aqui alguns pontos. Portanto, como vimos aqui, a tua formação foi na área da gestão informática, mas desde cedo percebeste que querias seguir outro caminho e apostar em algo mais ligado à liderança e às pessoas. O que é que te levou a ter este gosto especial por estas áreas? Então, no início, a área da gestão, no fundo, já tinha a ver com pessoas, gerir pessoas. Então, quando escolhi o curso de gestão, já era muito a pensar em trabalhar em uma grande empresa e, no fundo, poder de liderar. Portanto, já tinha a ver com o meu gosto por pessoas. No entanto, depois, os meus primeiros anos foram pela contabilidade. Comecei a conhecer um bocadinho o que é que se passava dentro das empresas, a ouvir o feedback também dos clientes que tínhamos e pronto, comecei a ter um gosto por, eu quero mesmo trabalhar dentro de uma empresa. Os números não eram a tua paixão de todo. Eu não queria saber do resultado final, eu queria era perceber como é que eu podia impactar numa empresa e trabalhar com pessoas. Portanto, então aí comecei a pesquisar um pouco qual é que seria a área. Então foi aí que abri o meu próprio negócio, uma agência de consultoria financeira, também ligada a números. Mas no fundo o meu intuito era formar uma equipa, ter uma equipa de consultores a trabalhar comigo dentro daquela área e formar pessoas, ou seja, e no fundo aplicar aquilo que eu acreditava. Então começou aí, portanto desde muito nova, eu tinha 25 anos. Pois, é que eu ia dizer, isto foi quase o início da carreira. Foi preciso muita coragem para muito nova. Sim, já. Sim, não, foi. Quero sozinha vá, mas uma coisa tua, não é? Uma empresa tua. Sim, a verdade, eu sempre fui eu nunca tive muitos medos, não me lembro de ser uma pessoa com medo de decidir coisas ou de avançar. Eu digo sempre que eu sim, tenho medo daquilo que eu não faço, mas aquilo que eu faço é uma experiência e certamente correndo bem ou menos bem, eu vou conseguir sempre tirar o melhor daquela decisão. Então, a verdade é que, sim, 25 anos eu disse, não, eu quero abrir o meu negócio, eu nem penso muito no desafio ou no risco.
Eu acho sempre que eu vou procurar as competências e o conhecimento para aquilo que vem mais à frente. Então eu não penso, e acho que é algo que depois, mais à frente e agora, com esta experiência toda, consigo perceber que é de facto uma característica minha. Ou seja, não pensando muito no futuro, é mais fácil tomar decisões. Porque a verdade é que eu não sei o que é que vem lá à frente. E o medo é muito, muito limitador. Então, desde cedo eu já era assim, sem ter o conhecimento que tenho hoje no desenvolvimento pessoal. E pronto, e nasceu aí então o meu primeiro negócio. A parte do recrutamento também, a minha experiência em recrutar a minha própria equipa, a minha imagem, vá com a minha cultura. E correu bem, de facto, correu muito bem. Eu tinha uma agência pequenina em Castro Daire, é uma vila, portanto, que pertence a Viseu. Portanto, eu ainda não estava em Aveiro. Também uma zona mais central que também não tem tantos recursos como uma cidade mais litoral. Exatamente, é isso mesmo. A verdade é que, além da idade, também a localização, mas nada disso, ou seja, para mim era limitador. Tive o resultado na minha agência, passado um ano, pelos resultados era a agência com a maior equipa. Portanto, mesmo estando num centro mais interior, eu conseguia ter pessoas a trabalhar já na altura em cidades distantes e trabalhávamos já remotamente muitas das vezes. E, na verdade, hoje aquilo que acontece na maioria das empresas, né, a questão remota, estar a trabalhar, a gerir, eu já o fazia, portanto, há 15 anos atrás. Portanto, foi logo quando abri a agência, portanto, 2011, estamos a falar, sim, 2011, exatamente. Eu já tinha pessoas a trabalhar em várias cidades, que não em Castro Daire, a trabalhar comigo e, portanto, já fazia essa gestão. E depois, na altura, fui convidada pela rede, portanto, a Decisões e Soluções é uma marca nacional, com várias agências, e, portanto, o diretor-geral convidou-me para ser coordenadora regional. Passei, então, de gerir uma agência para gerir 10 agências, portanto... Um grande salto. Exatamente. Porquê? Porque aquilo que aconteceu durante um ano foi eu, além de estar a gerir a minha agência e ter recrutado a minha equipa, eu estava a ajudar os meus colegas nas outras agências a recrutar. E, portanto, eu não tirei nenhuma especialização de recrutamento, eu recrutava porque eu compreendia as pessoas que estavam do outro lado. Ou seja, eu não via currículos, ou seja, as pessoas mandavam os currículos, eu não via nenhum currículo. Ou seja, eu olhava para a fotografia da pessoa, tinha ali 2 ou 3 critérios e sentava a pessoa à minha frente e falava com a pessoa. Eu tive pessoas da área da educação, professores de inglês, a dizerem que não era aquilo que gostavam e vieram trabalhar. Ainda hoje estão na Decisões e Soluções e são coordenadoras lá dentro. Eu tive pessoas que eram de áreas completamente diferentes e eu consegui, ou seja, no fundo, dizer àquela pessoa que, ok, se não gostas do que fazes, de alguma forma encontra aqui, ou não, poderia também não ser na Decisões e Soluções, e hoje ainda continuam lá. E, portanto, isso é muito gratificante, é ter conseguido olhar para a pessoa e não para o currículo e perceber o que é que esta pessoa precisa para ser feliz e para fazer aquilo que ela vai ter que fazer todos os dias, mas motivada. E a verdade é que isso correu muito bem. E essa experiência, e daí então ter o convite para a coordenação, para coordenar pessoas. Tu achas que na altura, tu eras muito nova, portanto, não é? Quando Sim. Decidiste enverdar aqui por este caminho, tu achas que na altura havia aqui alguma ingenuidade envolvida na decisão que depois acabou por correr bem? Ou seja, se calhar tendo o conhecimento que tens hoje, porque estamos a pensar em Portugal, 2011, também era uma altura complicada, não é? Passamos exatamente económico, portanto... numa altura em que o negócio era consultoria financeira, mediação de crédito, não é? Em que eu abri a agência e passado uns meses eu fiquei completamente sem perceber o que é que eu ia fazer porque os bancos não estavam a financiar, as pessoas não queriam comprar casa, não conseguiam ter condições, então de facto tive que começar a perceber o que é que eu vou fazer, não é? Porque eu tenho um negócio e sim, essa parte sem experiência é o desafio, não tenho experiência suficiente para perceber como é que eu vou fazer, mas consegui, porque a verdade é que nós tínhamos também a questão dos seguros, a mediação de seguros, então eu entrei muito por aí. E mais uma vez, se calhar pela comunicação,
Pela ingenuidade, sim, de não perceber bem não é, os desafios. Muitas vezes lidamos com as pessoas e acabamos com essa ingenuidade a atrair as pessoas exatamente por isso. Correu também muito bem, ganhei muitos prémios a nível dos seguros. E depois entrou a parte da imobiliária das casas, que eu adoro. Ou seja, tudo tem a ver com vendas. A verdade, o que eu descobri é que eu sou uma vendedora nata, vendo qualquer coisa através da comunicação e através da empatia com o cliente, e foi isso que na verdade eu acho que funcionou bem. Portanto, é a parte da empatia, a parte de olhar para a pessoa. E ainda hoje eu acredito nisso. Acho que foi a questão de perceber que a pessoa que está à minha frente... Eu nunca foquei no negócio, de eu ganhar dinheiro ou... não, foi sempre, ok, se eu der o meu melhor, mas para que a pessoa fique bem, não é? Ou eu não quero vender o que eu tenho. Eu não sou aquela... Nunca fui aquele vendedor, não é? Mas é que eu acabava por vender mais exatamente por mostrar à pessoa que eu não lhe quero vender nada. Eu só quero ok, qual é que é a necessidade que tem, qual é que é a motivação. Então eu vou encontrar uma solução. Acreditavas naquilo que estavas a vender, entre aspas, exatamente, não é? Ou seja, eu mediava ali um interesse que a pessoa tinha num produto, e também fiquei apaixonada por essa área das vendas. Cheguei a fazer muitos cursos, especializações na área das vendas, neurovendas, a questão mais... as pessoas compram também pela emoção, a questão mental, pelas crenças, e foi aí que começou a parte do desenvolvimento pessoal. Ou seja, entender porque é que as pessoas compram, porque é que as pessoas não compram, mesmo no recrutamento. Pronto, comecei a associar as coisas, muito também ainda sem experiência, mas tentava perceber o comportamento da pessoa em determinadas situações, e pronto, e acho fascinante, e continuo a achar fascinante esse comportamento que nós seres humanos temos, e que é influenciado por algo. Pronto. E na verdade fui muito trabalhando nesse sentido, ou seja, para seja na altura em que eu trabalhava com a área das vendas em prol do cliente, e depois mais tarde com as equipas, para que elas também pudessem replicar aquilo que foi o meu sucesso. A formação que eu dava nas agências e essa rede de 120, que, como tu disseste, consultores, aquilo que eu tentei fazer foi exatamente passar essa experiência. Não tentem vender nada, tentem conhecer a pessoa, a motivação da pessoa, e depois estarem ali para ajudar, mas sempre olhar para aquilo que é o melhor para a pessoa, e retirar a questão de se eu vender eu vou ganhar mais. E foi isso que resultou. Pegando aqui um bocadinho nisso que estás a falar, que acabaste também não só por aprender, como também dar um bocadinho de formação e ensinar e recrutar pessoas para a tua equipa, e tu eras tão nova, voltando aqui a este ponto, sentiste aqui alguma resistência por seres uma pessoa jovem, ainda entre aspas, a começar a carreira, e já ter saído tão bem que surgiu essa oportunidade de ensinares também e de recrutar as pessoas que se calhar até eram mais velhas? Notaste aqui alguma resistência, aqui alguma situação mais desconfortável também para ti? Não, se calhar resistência. Aquilo que eu entendi é que, por ser mais jovem, eu tinha que criar aqui, é quase que, okay, eu tenho que criar uma identidade, ou seja, eu tenho que começar a falar com as pessoas, e as pessoas têm que rapidamente esquecer a idade que eu tenho. E eu consegui isso através do quê? De conhecimento. Ou seja, eu sabia que se eu conseguisse comunicar bem e conseguisse ter conhecimento daquilo que eu estava a fazer e mostrasse, é quase que, olha, vou provar aquilo que eu estou a dizer, rapidamente a idade portanto, passava para o segundo plano. Então foi isso que eu tentei fazer, ou seja, mostrar à pessoa. Eu sempre utilizei muito a técnica de perguntas. E eu sempre, por exemplo, numa questão de uma venda, eu sempre fui muito por fazer perguntas que a pessoa não sabe responder, e à partida, eu que sou mais jovem, eu sei responder. Então usava ali um bocadinho a psicologia, ou seja, mostrar à pessoa que, ok, eu sou mais nova, mas eu vou-te mostrar, ou seja, que eu tenho um conhecimento que tu não tens, então eu vou ganhar a tua confiança. Ou seja, acaba por ser algumas técnicas que eu ia aprendendo e ia aplicando. Mas eu acho que não me foquei muito nisso. Mais uma vez, eu não me foco naquilo que me pode trazer algum desconforto, ou emocionalmente deixar-me de alguma forma mais limitada naquilo que seria a minha atuação, a minha ação. Ou eu tento sempre dizer, não, eu sei o que é que estou a fazer, eu sou muito confiante, sempre fui.
Então eu confiava nas minhas capacidades. Mas tive o desafio, por exemplo, de estar a liderar uma agência onde as pessoas que estão lá eram pessoas que já tinham estado em bancos, tinham sido gerentes de bancos, pessoas que tinham estado em empresas multinacionais e agora estavam à frente da agência, e muitas vezes em reuniões eu a tentar mostrar um caminho, não é? Um plano de negócios, ouvi muitas vezes a dizer, mas eu tenho muito mais experiência, eu sei o que é que estou a fazer, portanto tu ainda agora estás a começar. Ouvi muito isso, mas de alguma forma eu percebi, lá está, quando nós percebemos de pessoas, eu entendo que a pessoa está a dizer aquilo, não tem nada a ver comigo, é a própria pessoa que está a sentir que afinal há alguém que consegue ver aquilo que eu não estou a ver ou sabe aquilo que eu não sei. Então é quase que o ego, não é? Está a começar, fica ferido. Muito interessante, porque nós às vezes quando é assim temos tendência a pensar em nós, não é? Sim, nós é que não estamos a conseguir mostrar, ou nós é que não estamos a ter... A pessoa não está a reconhecer em nós essa legitimidade e não, é pensar, não, a pessoa está a ter o mesmo pensamento sobre ela, não é? Sobre ela, exatamente. Ou seja, a pessoa está a sentir atacada, entre aspas, e eu só tenho que perceber que se eu vou entrar nesse jogo não vai correr bem. Vamos, não é, entrar ali num conflito e eu a partir daí nunca mais vou conseguir ganhar a confiança daquela pessoa. Então eu tento, no fundo, estar ao lado dela, mostrar que, ok, eu percebo a visão, eu percebo, mas, ok, então, mas olha, não coloques por exemplo, a minha opinião, a visão de lado, junto às duas. Então é uma estratégia. Não sei, eu acho que foi muito, muito natural. Eu comecei a perceber que de facto eu não podia, os desafios iam acontecer e aconteceram, tive de facto, mas eu tinha que ter estratégias para continuar. E fui sozinha arranjando essas estratégias. Também ia lendo muito daquilo que eu lia, acabava por aplicar. É uma coisa que eu digo sempre, que é, nós temos pessoas que leem imenso, mas a questão não é ler, é aplicar aquilo que nós lemos. Eu sempre fui muito, nesse aspecto, tive muito rigor. Eu sou capaz de estar a ler um livro, eu sublinho, eu paro, pego naquilo e digo, ok, no meu contexto, o que é que eu vou fazer com isto? Então eu tenho os meus livros todos rasurados, escritos. Eu chegava a dizer assim, ok, fazer isto na equipa, dizer isto ao gerente, fazer isto, escrever isto no e-mail. E depois eu nem utilizava aquilo, mas aquilo ficava. Em algum momento eu ia utilizar aquilo que eu tinha lido. Ou muitas vezes aquilo que eu sempre fiz foi estar perto de pessoas com muita experiência. Se houvesse um jantar, um convívio, uma reunião, eu sentava-me sempre ao lado. Ou era do CEO, ou da pessoa, ou seja, que mais experiência tinha dentro da empresa. E nós, como trabalhávamos nas decisões com os bancos, com entidades seguradoras, eu tinha que ter reuniões com os diretores dos bancos, não é? Na altura. E lembro-me de sentar-me ao lado deles para ouvir o que é que eles diziam, como é que diziam, e na verdade eu fui aprendendo muito também por isso. Ou seja, fui modelando pessoas. Ganhando legitimidade e uma certa autoridade, não é? Exatamente, modelando, percebendo que apesar da minha idade, eu de facto depois tenho uma grande autoestima e eu dizia assim, gosto muito da tua atitude, porque eu chegava ao final do dia e achava de facto que eu estava a trabalhar bem. Também sou um pouco... Também se acho que não estou a fazer o que devia, castigo também. Eu digo, ok, vou ter que aprender, vou ter que fazer melhor. Fico triste, muitas vezes choro porque quero sempre ser melhor, não é? Ou seja, então também tenho este lado de olhar para aquilo que eu estou a fazer enquanto pessoa, enquanto profissional, e perceber como é que eu posso melhorar. Porque todos nós podemos evoluir, melhorar, não é? Sermos mais e melhores, e faço muito essa reflexão. Quando alguém me diz algo, eu, se calhar naquele momento, eu estou a tentar perceber, ok, se aquilo é verdade ou não. Faço muito, quando me estão a dizer alguma coisa, eu digo, mas eu nunca acredito naquilo que as pessoas me dizem. Eu depois vou fazer a minha reflexão, vou olhar para a minha experiência, para aquilo que eu conquistei e dizer assim, não, isso é mentira. Ou seja, eu não sou assim, isso não é verdade, e continuo, ou seja, com aquilo que eu de facto acredito sobre mim. E claro, e se houver algo que eu aproveite da opinião dos outros, eu vou moldar, e sim, e vou acrescentar isso, como eu costumo dizer, ao meu currículo, para tentar evoluir. Ok, acho que é uma boa visão aqui sobre as coisas. Nós temos tendência às vezes a ruminar muito até sobre determinados comentários que as pessoas fazem, não é? E depois interiorizar isso e
Pronto, ia deixar que isso às vezes nos leva um bocadinho abaixo, mas essa perspectiva também é interessante, que é só aproveitar o que for realmente para aproveitar. Isso é o que eu costumo sempre ensinar. Claro que mais tarde, e agora com a experiência que eu tenho, conhecimentos dentro da questão do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, o ser humano é muito de crenças e há muitas pessoas que de facto ouvem e acreditam mais naquilo que os outros dizem sobre elas do que aquilo que elas... ou seja, eu não posso ter ninguém fora, ou seja, que saiba mais ou que me conheça mais do que a mim própria. Portanto, isso é errado pensar que alguém que diz algo sobre mim tem mais razão do que aquilo... Porquê? Porque eu vivo comigo, no meu caso, há 40 anos. E, portanto, só eu é que testemunhei todo este meu percurso. Eu não tenho ninguém que, neste momento, além da minha família, que esteja ao pé de mim e que me conheça há 40 anos e que saiba exatamente todos os desafios por onde eu passei. E, portanto, alguém que esteja comigo há 2, 3 anos, ou meses, ou num contexto profissional ou pessoal, não pode ter mais razão do que eu. Então, eu acredito muito que nós devemos ouvir as outras pessoas, mas há um ditado que nós dizemos que é quando João fala de Pedro, nós conhecemos mais o João do que o do Pedro. Não sei se é João e Pedro, eu troco sempre os nomes, mas há um ditado que é assim. Ou seja, quando as pessoas nos criticam ou nos dizem algo que não fazemos bem ou que deveríamos fazer melhor, seja em contexto profissional ou não, muitas vezes a pessoa não está a falar tanto da outra, está a falar dela. Então, isso não desaprendemos. Esta questão do coaching passou muito por eu também perceber isso e ensinar isso às pessoas. Isso também é importante muitas vezes, por exemplo, num contexto empresarial, quando nós temos reuniões de equipas, quando nós temos um líder, por algum motivo, na sua comunicação, não é? Ao comunicar, está a expectativa para aquele colaborador é uma expectativa e a comunicação é de devias fazer melhor, isto não está bem, whatever. Há muita comunicação que também não é por mal, não é? Muitas vezes os líderes também não foram ensinados nesta perspectiva que eu estou a falar, não é? Eles sabem liderar por experiência, porque foram subindo, não é? No nível de carreira, tecnicamente, mas depois não têm esta questão de perceber mais dentro do desenvolvimento pessoal como é que vamos comunicar, porque eu estou a comunicar para uma pessoa que tem sentimentos, que tem uma experiência de vida, então, ok, eles fazem o seu melhor. Aquilo que acontece é que do outro lado a pessoa que está a ouvir, de facto, dependendo da experiência dela, ela pode, na verdade, acreditar que aquele líder está a dizer ou é interpretar, assumir uma intenção diferente daquilo que o líder está a tentar transmitir. Exatamente, porque aquilo que nós ouvimos, mas depois é como se houvesse uma transformação dentro de nós devido às crenças que nós temos. Exatamente. Então parece que eu quero dizer uma coisa, a pessoa entende outra. E quando eu respondo, muitas vezes acontece isso e eu vejo isso, até acontece comigo, e é por isso que eu também consigo perceber isso, eu quando respondo com as minhas crenças. Então, do outro lado a pessoa ouve e quase muitas vezes os desafios nas equipas têm a ver com isso. É que as pessoas estão a falar e entra o ego, entra a crença da pessoa, entra a experiência da pessoa e nós temos que levar isso em conta. Por isso é que eu digo sempre que cada vez mais é preciso, dentro das empresas, termos alguém, seja um coach, seja um psicólogo, que entenda de pessoas, para poder trazer este conhecimento para dentro das empresas e quase que mediar aquilo que é a liderança e mediar as pessoas para que percebam que, para dar certo, ou seja, nós temos que trabalhar, mas ter conhecimento que isto acontece. Não é vermos as pessoas como, ok, tu és bom porque percebes estas tecnologias, então, não, porque ele pode... Eu tenho uma frase, eu adotei esta frase, li não sei aonde também, mas fez-me todo sentido e comecei a usar isto, que é, nós contratamos um currículo, nós contratamos competências técnicas, mas depois as pessoas saem das empresas por falta de competências emocionais. Eu peguei nisso e comecei a fazer, foi mesmo um Excel. E todas as pessoas que iam saindo da empresa, eu fazia uma avaliação e dizia assim, ok, porque é que te contratamos? Competência técnica, não é? Porque é que ela saiu? Por isto, ok. O motivo de saída nunca é o motivo, ok? Então é preciso fazer aqui um trabalho que também não é muito fácil, de avaliar o verdadeiro motivo.
E eu posso dizer que em muitos dos motivos estão questões pessoais. Nada tem a ver com a empresa. Desalinhamentos, expectativas. Não. E então saem por falta de competência emocional. E às vezes é a questão de eu não me identifico com o líder que está acima de mim. Lá está. É falta de competência emocional, porque ele não sabe lidar. Ele não sabe, se calhar, aquele líder lidera assim porque é a experiência dele, mas cá em baixo ele olha e diz, eu não me identifico, isto não é um bom ambiente, então vou-me embora. Sim, mas aí também a parte da comunicação, o líder, obviamente, porque é quem comanda o barco, não é? Tem que conseguir também passar essas mensagens e que sejam interpretadas da forma correta, mas também acho que é importante essas skills, e por isso é que cada vez mais as soft skills são mais procuradas. Sim. Também, não é? Nas próprias pessoas que estão nas equipas, nos próprios membros das equipas. Sim. E por isso é que muitas vezes, lá está, o trabalho às vezes aprende-se, não é? Sim. Coisas, o fazer aprende-se, o difícil é encontrar pessoas com um mindset certo, alinhadas com as nossas expectativas, com a nossa forma de trabalhar, e isso acaba por ser cada vez o mais complicado e daí também ser mais procurado pelas empresas, não é? Sim, é o tal fit cultural, não é, que nós falamos. Neste momento e atualmente, não é, estando na CrossShine, no recrutamento, de facto, nós temos 2 etapas. É o fit técnico, ok? E o fit cultural passa muito por, lá está, as tais competências sociais e emocionais que de alguma forma nós temos de tentar perceber. Para isso, as empresas têm que conhecer bem qual é a cultura da empresa, qual é o mindset da empresa. Porquê? Porque cada empresa tem um estilo de comportamento, de atitude. São formas de pensar, é uma visão. Depois depende das hierarquias, se há hierarquia ou não. Na nossa empresa nós não temos hierarquias, então é um bocadinho mais fácil, mas e eu acho que se nós conhecermos a empresa, vamos perceber qual é que é o perfil de pessoas que temos que contratar. O tal fit cultural. Se isso não acontecer, não vai dar certo, porque a pessoa vai sentir, é como se puséssemos dentro de um aquário, portanto, um pássaro. Ele vai lá chegar, vai dizer assim, está a ver peixes, os peixes estão sempre debaixo de água, eu não consigo, então não vai perceber muito bem, este ambiente não é para mim, e vai querer, portanto, sair. E isso acontece nas empresas. Daí cada vez mais nós preocuparmos então em recrutar pessoas que sejam mais parecidas com a cultura. Portanto, quando a cultura está bem definida e quando sabemos exatamente o que é que procuramos, que acho que é outro desafio. Ok. Se calhar vamos só voltar aqui um bocadinho atrás, que eu tenho aqui mais algumas questões sobre CrossJoin e sobre esta parte cultural que acho que é muito interessante, mas se calhar só voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, tu já tiveste aqui também uma experiência, portanto, depois de teres sido mãe, que fizeste aqui uma pausa e mudaste novamente de rumo, abraçando aqui a área das vendas como diretora comercial. O que é que te motivou a procurar aqui uma nova área? E o que é que também descobriste sobre ti neste papel? Foi muito engraçado porque eu fui mãe no meu primeiro filho, que tem 9 anos, e nessa altura eu acho que já não estava a ser desafiante. Ou seja, é como se eu já não visse no dia-a-dia aquele bichinho de, ok, o que é que eu posso aprender mais para ajudar? Ou seja, já estava muito na monotonia. A verdade é que, pronto, depois as empresas também transformam-se, as decisões que se tomam, e eu achei que precisava de um novo desafio. Então, o que é que acontece? Nessa altura, portanto, numa fase de gravidez, acho que é uma coisa que todas as grávidas passam, de ter conhecimento de células estaminais, criopreservação de células estaminais. Portanto, foi uma área, pronto, que eu também passei, tive conhecimento para tomar a decisão. E não sei, portanto, tive um convite para, tendo em conta a minha experiência, para ser diretora comercial e regional numa empresa de células estaminais. Portanto, a Bebecor, e que estava a crescer e que queria crescer e precisava de alguém, e portanto, quando me dizem que é uma empresa que está a crescer e precisa de alguém com experiência para fazer crescer, portanto, para mim é o desafio. Ligaram-se os astros, não é? Exato. Dos seus interesses. Exato, sim. Então, como eu estava numa fase de maternidade e era um tema que para mim era sensível, e eu achei que eu vou conseguir estar neste papel, porque eu fui mãe, já passei por isso, então vai ser fácil trabalhar nesta área. Uma área completamente diferente, eu não tive que estudar novamente esta questão, portanto, que acaba por ser muito diferente daquilo que eu trabalhava, mas mais uma vez eu ia trabalhar com equipas, com vendas,
E portanto achei que sim, que era um bom desafio. O que eu fiz foi tipo fazer reset e vamos começar de novo. E vamos, ok, vou então colocar em prática novamente e perceber se vou conseguir fazer o mesmo. Eu quando comecei não fui logo para a diretora comercial. Ou seja, eu comecei como diretora regional, mais uma vez, fazia eventos e vendia. Aquilo que aconteceu foi rapidamente, mais uma vez, pelos resultados que eu tive, ou seja, convidaram para ser diretora comercial e novamente recrutar, formar equipa, portanto, fiz, ou seja, repliquei novamente tudo. E pronto, e de facto consegui mostrar que, quando digo mostrar, é mostrar para mim própria, que aquilo que eu acredito funciona sempre porque funciona novamente. Ou seja, eu depois despedi-me outra vez, entrar no desafio, mas eu ia ser outra vez, eu fiquei grávida da minha segunda filhote, neste caso é Lara, e nessa altura, quando eu fui para baixa, na empresa disseram-me logo, olha, prepare-se, quando vier vai ser novamente promovida, e queriam que eu ficasse à frente do grupo de empresas, porque era um grupo de 3 empresas. Foi um grande voto de confiança da empresa, não é? Sim, sim. A verdade é que eles já me diziam que tu tens que tirar uma certificação em coaching, portanto vê-se que tu, de facto, tens que liderar pessoas, vais ficar à frente, vais só liderar, porque eu queria vender, ou seja, eu nunca deixei de vender. Ou seja, nós tínhamos rankings e eu vendia. Isso foi algo que eu tive que tentar perceber porque disseram-me, olha, vais liderar, mas podes deixar de vender. E eu disse-lhe, não, eu quero continuar para mostrar que aquilo que eu ensino eu também faço. Então, depois houve aqui um desafio que foi, eu estava sempre em primeiro lugar no ranking, então parece que eu estava a competir com a minha própria equipa. Mas eu tomei uma decisão, disse, não, eu quero que eles vejam em mim alguém que quando fala, não falo por falar, eu faço. Então eu deixei-me estar, eu liderava, eu geria, eu vendia, depois fiquei grávida, trabalhei até ao 8º mês a mostrar resultados. E por isso é que ainda hoje as pessoas olham para mim e tudo que eu digo, elas dizem, ok, nós fazemos. Porquê? Porque eu mostro através da ação, não só daquilo que aprendemos nos livros. E pronto, e consegui de facto também ter sucesso e ganhar a confiança do CEO da empresa, que é uma pessoa muito, em Portugal, muito reconhecida, alguém que depois até acabou por vender a empresa, bastantes milhões, alguém que já está num nível bastante acima da média em Portugal. E pronto, mas mais uma vez eu tive que decidir. Eu digo sempre, quando eu engravido é um perigo para mim. Há ali uma mudança de mindset, ali eu não costumo é? dizer que eu gero um filho e começo a gerar também uma nova, o que é que eu vou fazer de novo. Então parece que, ok, eu acabo por parir um filho e uma nova atividade, uma nova profissão, um novo caminho. Aconteceu isso 2 vezes. Quando tive a Lara, naquele início, que estava de baixa na minha cabeça, disse, não, eu preciso de mais. Então, Mas a promoção não era suficiente? não, acho que não foi suficiente, porque aí eu já estava muito envolvida com a questão do desenvolvimento pessoal, com a área do coaching, eu já tinha como referência outros coaches em Portugal, e olhava para aquilo que eles faziam e revia muito nisso. Então comecei a dizer assim, não, acho que já estava cansada, então eu disse, não, eu quero agora ajudar pessoas. Então comecei a sentir que queria mesmo fazer coaching, mas de outra forma, não estando dentro de uma empresa, estando fora. Eu acho que precisava disso, portanto, desse desafio. E tomei a decisão de me despedir para começar mais uma vez o meu próprio negócio, mas aí pronto, na área do coaching. E agora já com mais conhecimento de causa, não é? Sim, com mais experiência, com mais conhecimento de vida, de experiência profissional. Acho que isso sempre esteve lá. Já na altura da Decisões e Soluções, o meu primeiro livro de coaching, eu li sem saber bem o que era coaching, mas quando comecei a ler o livro, no final do livro, eu escrevi isso. Eu disse, eu vou ser isto. Foi mesmo assim, eu vou ser isto. E, portanto, sem perceber muito bem, mas aquele livro ficou lá guardado, era as ferramentas de coaching, eu utilizava isso para aplicar nas equipas, mas mais tarde, de facto, nós somos aquilo que pensamos, e foi isso que eu me tornei, portanto, e foi esse o caminho que eu segui. Ok.
E pronto, e ainda hoje continuo a utilizar isso. Então, para quem não está familiar com a função e a profissão de coach, o que é que faz um coach? O que Na é o verdade, coaching? ele é só um facilitador, um condutor. Eu aquilo que comecei a perceber, e claro, também comecei eu a tentar... eu tirei uma certificação em coaching, em PNL, portanto estudei muito todas essas áreas, e aquilo que eu fiz foi pegar, e eu costumo dizer, olha, eu nem me identifico, eu digo que sou coach porque é o que é mais fácil das pessoas perceberem no mercado. A verdade é aquilo que eu digo, eu ajudo as pessoas a encontrarem aquilo que é um propósito, ou aquilo... nós temos sempre falta de algo, nós sentimos falta de algo na nossa vida. Muitas vezes eu preciso tomar decisões, eu não estou bem ou na área profissional ou na área dos relacionamentos, mas na verdade, muitas vezes nós não conseguimos sozinhos chegar lá. Então, aquilo que eu digo é, nós precisamos de alguém. Por isso é que muitos vamos a um psicólogo, não é? Para poder também ter essa ajuda. Aquilo que eu senti que era o meu propósito era ajudar as pessoas a concretizar algo. Ou seja, a chegar a um objetivo. Seja um objetivo que a pessoa... Eu já tive clientes de tudo. Alguém que se queria despedir, mas não sabia como, não tinha coragem. Então fizemos todo um processo de valorização pessoal, de valorização profissional, de encontrar... Ou seja, de a pessoa ganhar confiança, de mentalmente e emocionalmente estar preparada para dar esse passo. Ok, e a pessoa conseguiu se despedir e abrir o seu negócio. A questão é que eu, como não sou a pessoa, eu não vou ter os medos dela, eu não vou ter nenhuma crença, então eu só vou olhar onde é que tu queres chegar. É ajudar a pessoa a chegar do ponto A ao ponto B. E claro que para isso eu tenho que ter ferramentas para que a pessoa possa chegar lá, mas chegar lá, e aí é que eu vi algumas lacunas do coaching. Então por isso é que eu digo que sou uma coach, mas que vou aqui aldrabando a meio do caminho com outras áreas. Porquê? Porque o coach é só dar ferramentas, é levar a pessoa lá. Aquilo que eu depois percebi foi que muitas vezes nós chegamos lá, mas estamos lá com medos, com desafios, e não damos o nosso melhor. E muitas vezes desistimos e voltamos para o ponto inicial. Aquilo que eu percebi é que eu tinha que... é quase que fazer um reset na pessoa. Fazer aqui uma reprogramação mental e emocional para que a pessoa pudesse chegar lá, mas continuar. Ou seja, e não recuar. Então, daí começar a estudar outras áreas para conseguir trabalhar a pessoa, e daí eu dizer que aldrabava muito, porque no início, ou seja, nós estudamos coaching, nós temos um plano, temos aquelas sessões, é tudo muito... e eu aldrabava tudo, e eu queria que a pessoa tivesse o resultado, então eu criei o meu próprio caminho, o meu próprio processo, os procedimentos, ou seja, a minha própria metodologia, ou método, por assim dizer, para as pessoas terem resultado. E funcionou. Ou seja, eu não tive ninguém que no final do processo, ou seja, não tivesse de facto conseguido aquilo que era o objetivo inicial. E isso aplica-se em tudo. Aplica-se dentro de uma empresa, um colaborador que entra, e ele entra com um objetivo. E, portanto, é perceber isso, é trabalhar a pessoa para que ela, pelo menos durante o tempo que esteja dentro da empresa, cumpra aquilo que é o objetivo dela. Acaba por ser... esta ferramenta de coaching dentro das empresas é muito importante. É o tal, temos um plano de carreira, temos aqui de facto tudo preparado para que a pessoa venha de um ponto A e chegue a um ponto B. Então tem que haver alguém que o acompanhe, mas que tenha o conhecimento para perceber que a pessoa, durante esse percurso, não é, vai ter desafios, vai ter a sua própria experiência, crenças, lá está, mais uma vez, e que precisa de ajuda. E por isso é que vemos muitas vezes profissionais que nós olhamos e dizemos, mas ele é excelente, e porque é que ele não consegue dar o seu melhor, não é? Parece que fica aquém da expectativa. Porquê? Porque ele não sabe, não tem conhecimento, e precisa lá está, de alguém que lhe dê a mão e que ajude a dar aquele passo. E isso muitas vezes é preciso nas empresas. E os líderes nem sempre, não é? Mais uma vez, também não nos foi ensinado. Então, quando nós falamos de liderança, eu costumo dizer que nós temos que ter os vários tipos de líderes dentro de nós. Não podemos ser só um, não. Nós temos que ter os 12 tipos de líderes. Nunca sei se são 12 ou são 10, isto hoje em dia há tanta... mas nós temos que saber liderar mediante aquilo que temos à nossa frente. E as pessoas não são todas iguais. A forma como eu comunico para o Francisco, pode não ser a forma como eu comunico para o Manuel. E, portanto, mais uma vez,
o foco é a pessoa. E saber liderar e ser liderados, que acho que também é uma arte, não é? Exatamente, e ser liderados, exatamente, é isso mesmo. É preciso saber comunicar com o líder e gerir e trazer visibilidade ao trabalho. Também é um desafio, exatamente. Dependendo do tipo de liderança que nós temos, também temos que saber adaptar e saber efetivamente como é que vamos mostrar quem somos, o que fazemos. Portanto, Sim, porque não é só os líderes que têm que estudar e saber mais sobre liderança, não é? Todos nós podemos sim, aplicar a verdade é esses que todos nós conhecimentos. lideramos, todos nós somos líderes. Há algo que o nosso CEO, o João Modesto, há algo que ele diz muitas vezes, e eu adorei essa expressão. Ele diz que dentro da nossa empresa todos conduzem, todos lideram. Lideram ou conduzem carrinhos de linhas, outros triciclos com 2 rodinhas, outros já Moto 4, outros já andam com Ferrari, outros já andam de avião, portanto, mas todos conduzem dentro da empresa e todos lideram algo. Se calhar o tamanho da responsabilidade daquilo que lideram vai sendo diferente, e então por isso é que temos um plano de carreira. Mas desde muito cedo nós incutimos isso, ou seja, todos somos líderes, para, no fundo, desconstruir aquela questão de um dia vou ter que gerir equipa, ser líder, porque acho que esta geração mais nova acaba por se afastar um pouco de querer assumir isso. Porquê? Porque acha que é uma responsabilidade muito grande, porque já veem quais é que são os desafios que existem na gestão, na liderança, e então eles querem ser muito bons tecnicamente, querem fazer o seu trabalhinho, work-life balance e alguém que lidere, mas então já se sente muito isso nesta já sabem geração. que são difíceis de ser liderados, então não querem Sim, já eles liderar. veem os desafios, então acabam por dizer, não, eu já tive mesmo pessoas na equipa a dizer assim, não, para já eu não me vejo e nem estou preparado para isso. E muitas vezes nós temos, lá está, o tal coaching, temos que lhes mostrar que ele já lidera, e isso é um processo natural. Ok, então agora sim, falando um bocadinho da CrossShine, portanto já estás lá desde 2022. Tiveste aqui a oportunidade de passar já também por diferentes áreas dentro da empresa, mas como é que surgiu então esta oportunidade e como é que descreves hoje o teu papel na área de pessoas e culturas dentro da CrossShine? Bom, portanto, eu já no meu negócio de coaching, não é, fazia consultoria, então trabalhava com pessoas, portanto, individuais, mas também fazia alguns trabalhos para pequenas empresas que estavam a começar. E mais uma vez, eu acho que nunca me desliguei, portanto, da questão mais empresarial, apesar de começar a trabalhar mais com as pessoas no nível individual e temas que nada tinha a ver, mas ficou sempre o bichinho. Então aquilo que aconteceu foi que naturalmente eu comecei a olhar novamente para empresas e dizer assim, ok, eu agora com o conhecimento que tenho, porque entretanto depois foi quando saí, portanto, da Babecor, da última empresa, e que tive a Lara, da segunda gravidez, aí sim, tirei as formações, tirei um tempo para também investir em mim, portanto, investi imenso em cursos, em toda a formação que eu achei que era necessário para fazer bem o meu trabalho. Então aí acabei eu quase que olhava para trás e dizia assim, ok, agora com isto que eu sei, o que é que eu conseguia ajudar mais? Então eu ia sempre às empresas onde estive, eu ia sempre para trás. E isso eu fiz uma reflexão que se calhar eu de facto agora estava mais preparada para entrar outra vez no mundo e numa grande empresa e criar um impacto diferente. Então foi isso. Eu comecei... Tinha saudades do mundo corporativo. Exato, eu tinha saudades. Então eu comecei... eu tinha uma cliente, estava a fazer um trabalho, e essa cliente dizia que contava muito dos desafios que as grandes empresas... Ela era contabilista de grandes empresas, dos desafios das empresas, e eu olhava e dizia assim, mas eu acho que consigo ajudar. Então, na minha cabeça, o que é que eu construí? Que é, ok, eu vou criar aqui um plano que eu acredito. Então, comecei a dizer assim, ok, o que é que uma empresa precisa? Precisa de alguém com estas competências. Dentro das empresas tem que, ou seja, haver sessões, levar estas sessões de coaching para dentro das empresas. As pessoas têm que ser ouvidas. As pessoas têm que sentir porque é que as pessoas saem. Então, comecei a estudar esta questão de como é que retemos pessoas, porque é que as pessoas estão a sair das empresas. Então, com a minha experiência também, percebi que nós passamos 8 horas a trabalhar. Se formos pensar, nós estamos mais tempo num ambiente profissional do que propriamente porque estamos em casa, mas também estamos muito tempo a dormir e muito tempo, não é? Então,
E quando nós procuramos e quando ouvimos muito, eu quero estar numa empresa com bom ambiente, eu quero, não é? Estar numa empresa onde eu sinto que pertenço, a questão, não é, da pertença. Portanto, o que é que eles querem dizer? Eu tentei interpretar isso. Então, aquilo que eu acredito e aquilo que eu fiz foi, e foi isso que eu fiz com a CrossJoin, portanto, foi apresentar uma proposta. Na verdade, a CrossJoin também estava com um desafio de pessoas, então deram o meu contacto, marcaram uma reunião e eu fui ter com a CrossJoin no sentido de mostrar que as empresas precisam ter alguém que as ouça e que consiga ouvir o que elas estão a dizer, perceber que perfil de pessoas nós temos na empresa e quase que traçar um plano e dizer assim, ok, este perfil precisa de uma atenção diferente, um estilo de liderança XYZ. Portanto, é quase que dar a conhecer quem é que temos dentro das empresas e não achar que são todos iguais. Então é medir a inteligência emocional e social das pessoas que lá estão, porque isso dita o sucesso da empresa. Então, se eu sei que aquela empresa tem um plano de crescimento a X anos, eu preciso perceber que pessoas é que eu tenho para fazer cumprir isso e depois criar grupos dentro das empresas que precisam de ter apoio. Então, aquilo que eu acredito é sim, dentro da empresa pode haver alguém que vai apoiar esses colaboradores, seja por questões pessoais, seja porque muitas vezes são pessoas que têm um nível de stress e ansiedade que vai influenciar a performance, e depois aí então liga à performance, e eu acredito que se a pessoa sentir que dentro da empresa tem alguém que olha para ela como pessoa e não só como uma ferramenta, ela vai querer sair porquê? Se tiver boas condições, se tiver um bom salário, se tiver um bom ambiente, se tiver um plano de carreira, se conseguir ver um crescimento dentro da empresa e se tiver alguém que se preocupa com ela, portanto, o motivo pelo qual sai, a probabilidade vai ser menor. Eu acredito nisso. Isto é quase como o médico. O médico olha para a pessoa e vê a doença, não vê a pessoa. Por isso é que surgem as medicinas alternativas, em que focam-se na pessoa e retiram a doença. E isto é mais ou menos a mesma coisa. É eu olhar para a pessoa e dizer assim, ok, tu tens, neste momento tens estes desafios pessoais e de facto isso está a ter impacto dentro daquilo que é o teu trabalho, no teu dia-a-dia. E se conseguirmos dar algumas ferramentas para que eles possam ultrapassar esses desafios que são pessoais, nada tem a ver com a empresa, vai ajudar a empresa, vai ajudar a pessoa e acho que mostramos, de facto, estamos ali para a pessoa evoluir e crescer. Então já implementaram aqui alterações dentro da empresa? Sim, a verdade eu comecei exatamente por isso. Eu quando apresentei esta ideia, portanto, tivemos aqui há alguns meses a ajustar e o meu, quando entrei como consultora, ainda não era colaboradora da empresa, eu estava a prestar serviços, exatamente a fazer sessões de coaching com todos os colaboradores. Eu estive mais de um mês só a fazer sessões, a conhecer as pessoas, a criar relatórios e depois apresentei um relatório, portanto, ao CEO com o perfil das pessoas, com os desafios e pronto. E ele ficou de facto admirado com aquele trabalho, porque sem conhecer nada eu consegui dar informação. Pois também às vezes falta esses dados, não é? Essa informação É para se poder tomar decisões estratégicas. Sim, não sabendo. Porque às vezes tem-se uma noção, não é? É porque arranjou uma oportunidade melhor, ou porque vai trabalhar para fora, ou porque pronto, não se integrou, mas concretamente saber os números faz muita diferença, não é? Sim, exatamente. Para perceber o que é que se passa. E pronto, e foi daí, portanto, 2 meses após, eu entretanto foi uma fase em que eu mudei para Aveiro, portanto vim para Aveiro, a CrossJoin, portanto tem sede em Almada, mas também tem aqui em Aveiro um polo, e pronto, surgiu o convite de fazer parte e trabalhar só com a CrossJoin, e eu pensei, ok, é a oportunidade que eu tenho de agora pegar em todo este conhecimento, voltar a aplicar, mas agora, pronto, não na questão de vendas, não na questão de formação de equipas, mas mais trabalhar as pessoas, e pronto, e aceitei o convite, portanto vai fazer 3 anos. Inicialmente passei pela equipa de recrutamento porque tinha experiência também em recrutamento para perceber como é que a equipa estava, qual era a atitude, portanto ainda introduzi ali algumas mudanças. E pronto, depois rapidamente também acho que faz sentido eu conhecer várias áreas, então foi um pouco isso. Passei para uma outra área que tem a ver com o reconhecimento das pessoas, e estive durante um ano a fazer isso, que era as sessões
de IDP, que nós dizemos que é um plano de desenvolvimento individual, ou seja, todos nós dentro da empresa anualmente temos uma sessão para trabalhar aquilo que é a nossa avaliação, a nossa promoção, o nosso crescimento de carreira. Então era eu que geria tudo isso. Tive durante um ano, ou seja, todos passaram por essas sessões e aí também consegui perceber a expectativa da pessoa de carreira, conhecer, lá está, mais daquilo que são as crenças das pessoas, a parte da performance, porque é que as pessoas tinham objetivos e não alcançaram, porque é que outras pessoas alcançaram, e pronto, tive durante algum tempo também a gerir essa parte, ao mesmo tempo que geria também a equipa de recursos humanos, e pronto, e também passei depois à área da fidelização. Nós temos uma área que se chama RFR, portanto, que é Recrutamento, Fidelização e Reconhecimento de Pessoas. Eu estava, portanto, à frente dessas 3 áreas. A verdade é que é muita coisa, não conseguimos, de facto, depois fazer aquilo que será um trabalho eficiente, não é? Então, tivemos que estruturar, colocar pessoas, portanto, neste momento temos um colega específico a trabalhar a área de reconhecimento, a equipa de recrutamento continua, e eu fiquei só com a área de pessoas e cultura, que é a área de fidelização, e neste momento, portanto, a minha estratégia, o foco está exatamente nessa área. E já estão a ver melhorias no turnover, por exemplo? Eu sei que às vezes as coisas não é logo, não é? Sim, Isto é um processo que aquilo que consegui perceber foi o que é que ainda precisamos de implementar para termos melhores resultados. Ou seja, o turnover existe sempre e, de facto, comecei a trabalhar isso. É perceber na área da IT, ainda exatamente, mais. Exatamente. Sim, tem a ver muito também com as áreas. É uma área cada vez mais, temos muita concorrência, mercado internacional, que também não é fácil, não é? Então começamos sim a perceber qual é a estratégia e implementamos sim várias, temos desde o nosso e-learning sobre a cultura, ou seja, eu criei um e-learning, é quase uma certificação de Culture Fit da empresa, onde eu gravei vários vídeos, portanto, e estão disponibilizados e todos os colaboradores que entram têm que fazer, portanto, essa formação, que é uma formação que vai ajudá-los a compreender aquilo que é a cultura da empresa, a história da empresa, o mindset da empresa, como é que se devem comportar, ou seja, para terem sucesso. Acho que isso, portanto, foi uma iniciativa. Ainda estamos aqui numa fase de melhorar. Okay? Isso foi feito de forma presencial, depois passamos para um formato e-learning, e pronto, e neste momento estamos então a perceber que impacto é que isso tem depois no dia-a-dia e no compromisso dos colaboradores para a empresa. E pronto, e sim, estamos a criar surveys e feedbacks diferentes. Portanto, eu criei agora recentemente, decidimos criar um survey que é o Wellbeing, que passa muito também para esta questão pessoal, perceber como é que a pessoa está nas áreas mais sensíveis, mas que de facto eu acredito que possamos ajudar. Se a pessoa de facto tem temas em que podem influenciar decisões e o crescimento da pessoa, a instabilidade, não é? Muitas vezes que eles têm, porque sentimos isso. Há pessoas que de facto nós sentimos que do nada perdem performance, não estão bem e nós não sabemos porquê. Então criamos também uma forma de termos algum feedback. E pronto, e depois a minha interação com as pessoas, de muitos grossas, quando de facto não estão numa boa fase ou têm alguns desafios, acabo por fazer as tais sessões com eles, portanto isso ainda se mantém, de os ajudar. E já tivemos de facto vários casos em que a pessoa ou teve que tirar baixo ou teve que reencaminhei para nós temos, portanto, depois benefícios em que a pessoa tem apoio psicológico, encaminhar para um psicólogo, mudar de projetos, pronto, várias decisões saem muitas vezes dessas tais sessões onde compreendemos o que é que aquele colaborador precisa. Falaste aqui há bocadinho precisamente do ponto de serem uma empresa portuguesa, não é? Mas trabalham com clientes internacionais e os próprios consultores muitas vezes acabam, creio eu, não é? Por sair também para empresas concorrentes a nível internacional. Que desafios é que tu encontras também o facto de serem portugueses mas estarem neste mercado internacional? No fundo, o desafio que encontramos é que temos muitos jovens, acho que também é algo que estou a tentar perceber, porque por um lado eles querem estar numa empresa com um bom ambiente, que sintam que vão crescer, por outro lado, a questão financeira, tendo em conta
hoje em dia, não é, os custos que temos acabam por não perceber muito bem, e eu tenho encontrado esse desafio, tentar perceber o que é que os move, porque é que eles saem das empresas. Nós somos 100% nacional, os nossos salários, é tudo no recibo, não há nada por fora, é tudo muito legal, pronto, é algo que faz parte dos nossos valores. E tentamos, e estamos acima da média, nós vamos analisando isso. Mas sempre que alguém sai porque vai para uma empresa e vai ganhar mais, e o motivo não tem a ver com a empresa, eles dizem sempre que a empresa tem um bom ambiente, mas vão ganhar mais. Então, aquilo que percebemos é que a condição financeira hoje para os jovens, porque querem comprar casa, porque para conseguirem ter crédito, de facto, têm que ter um bom salário, têm que conseguir juntar dinheiro, então quanto mais eu ganhar, mais dinheiro eu vou conseguir para dar entrada, e temos vários colaboradores que nos dizem exatamente isso, que é a questão financeira tem um peso muito grande, porque infelizmente hoje em dia o custo de vida cada vez é maior, os jovens também mais rapidamente querem ter a sua casa, o seu carro, portanto querem ter uma boa qualidade de vida, então eles olham para o mercado estrangeiro, empresas estrangeiras de facto pagam mais, não é? Tem essa possibilidade, tem essa essa facilidade, possibilidade, não é? E está tudo certo, então eles olham como uma oportunidade de alcançar bens materiais, alcançar um estilo de vida, uma qualidade de vida, e desligam um bocadinho aquilo que é a tal evolução, plano de carreira. Acho que há ali uma fase em que eles se desligam disso. E muitas vezes essa é a nossa conversa, eu dizer assim, ok, mas tu aqui já conheces, nós conhecemos-te, sabes com o que podes contar, vais para uma empresa, vais ganhar mais, mas não sabes que tipo de ambiente, que tipo de cultura, como é que se vai correr bem. Ou seja, é uma decisão puramente financeira. Mesmo assim, eles dizem, ok, mas neste momento da minha vida é muito importante. Muitos querem sair de casa dos pais, é uma realidade. Eles querem sair, querem ter as suas próprias casas, e lá está, mais uma vez, sentem que precisam dessa condição financeira, e pronto, e contra isso não temos um argumento ou não conseguimos retê-lo quando a questão é financeira. Daí também depois no recrutamento ser algo que nós, em termos de estratégia, nós temos que olhar para a pessoa e perceber. Ok, então mas como é que a pessoa está? Não é que a gente não queira recrutar as pessoas, mas temos que perceber porque nós fazemos um investimento, não queremos que a pessoa passado 1 ou 2 anos rapidamente vai sair, não tem a ver connosco, mas vai sair. E a verdade é que nós tivemos aquele investimento e a pessoa acabou por não contribuir, ou seja, não é? O retorno não foi aquele que nós estávamos a planear. Então voltamos a recrutar, ou seja, mais um processo. Então, se calhar, perceber. No início, eu fiz isso muitas vezes nas entrevistas finais, eu perguntava, esquecendo qual é a cross-join, ou seja, em termos de valores, o que é para ti mais importante numa empresa? Ou seja, e pedia para ele identificar por ordem, ou seja, os 3 principais características ou valores, ou pelo qual ele ia tomar uma decisão. E ele dizia, ok, primeiro é um bom ambiente, lá está, depois que eu consiga aprender, porque ainda estou naquela fase de querer aprender, e depois o salário. Ok, quando alguém me diz o salário, ok, então é um perfil que rapidamente recebe uma proposta e vai embora. Não temos interesse. Nós queremos que a pessoa, ok, se a pessoa diz um bom ambiente, então aí as minhas técnicas de recrutamento ok, então como é que tu validas isso? Como é que tu sabes isso? E o que é um bom ambiente para aquela pessoa? Exatamente, o que é um bom ambiente? Mas então também tento perceber se a pessoa diz que é um bom ambiente, porque de facto vem de um ambiente ou tóxico ou mais desafiante e ele quer paz, quer uma empresa tranquila, lá está. E isso porque eu tenho essa competência e consigo perceber isso. Ele diz um bom ambiente porque é uma pessoa que não gosta de confusão, é aquele estilo introvertido, não é? Que gosta de estar a fazer o seu trabalho, portanto, interpretar isso e depois, ok, percebemos, sim, identifica-se com a nossa cultura, então vou-lhe mostrar que nós temos um ambiente. Como? Então, fazer todo, que eu costumo dizer, a venda, não é? A empresa não está à venda, mas nós vendemos a fechar empresa. O negócio. Exatamente. Mas pronto, voltando à questão, o desafio está muito aí, porque nós não conseguimos competir entre salários. Aquilo que nós temos que fazer é dar as nossas melhores condições, estar atentos ao mercado, sim,
e tentar fazer ver aos colaboradores, principalmente desde o recrutamento, o que é que aqui conseguem, qual é a evolução, e pronto, e eles acreditarem que o mais importante, porque hoje podem sair a ganhar aquele salário, mas também não sabem por quanto tempo vão estar no mesmo patamar, se vai haver evolução ou não. E às vezes eu digo isso, eu faço as entrevistas de saída, ou seja, nós temos dentro de um processo, a exit interview, são sessões que eu faço com os colaboradores antes deles saírem, no sentido de perceber a motivação de saída, perceber a real causa, recolher o feedback de melhoria daquela pessoa que esteve ali, que experienciou o que é cross-train, também para podermos evoluir. Então, e eu aí sim faço perceber que muitas vezes, quando nós saímos por questões financeiras, acabamos por não estar a valorizar outras coisas que lá à frente, se eu tiver uma empresa em que eu estou a ganhar bem, mas não sou reconhecido, passado, não é, X anos, o ambiente, eu vou querer sair. Não vai ser o salário que me vai segurar. Isto porque é o que nós vemos no recrutamento. É as pessoas a saírem da empresa, às vezes até para ganhar menos, porque não se sentem valorizados e reconhecidos. Então a questão financeira é o tal falso salário, é não é? uma fase da vida também, não é? Se calhar é uma isso. fase da vida em que as pessoas valorizam mais essa questão porque é mais proeminente, mais importante, mas depois mais para a frente vão perceber Sim, que quando forem mais velhos, mais já séniores, vão perceber que afinal querem ter esse reconhecimento. Pronto. E às vezes há muito esta conversa quase para eles, mesmo já tendo tomado a decisão, pelo menos para levarem, ou seja, essa informação e poderem numa próxima... quando estiverem numa próxima fase em que estão a pensar vou sair ou não vão, se lembrem dessa conversa e possam tomar a melhor decisão para eles. Pronto. Porque eu acredito sempre que por falta de experiência nós tomamos aquelas decisões, às vezes não... E eu costumo dizer, pronto, eu tenho a responsabilidade de lhes dizer, olha, os perigos da vida, os desafios que vais encontrar e, ok, vamos-te ajudar, vais para o mercado, vais sair, vais deixar a cross-train, mas vamos-te dizer na mesma o que é que tens pela frente e fazemos um bocadinho também esse papel. E nunca se sabe o dia da manhã, não é? Podem Exatamente, voltar. exatamente. E já tivemos pessoas a sair e a voltar, porque Isso é muito saíram e lembraram-se de que, de facto, ok, aqui não é como estava à espera, não me identifico e como deixamos sempre a porta aberta, a pessoa voltou. E, é bom que porque é um reconhecimento sim, que sim, realmente sim. a pessoa se identificou. Sim, e nós percebemos que as pessoas também precisam disso. É aquele ditado que muitas vezes a erva do jardim, não é, do lado está mais verde que a minha, ou a namorada do meu amigo, não é, que é a loura, a minha morena é sempre melhor que a Portanto, nossa, não é? Então nós entendemos que para os jovens que saem da universidade, chegam à nossa empresa e estão ali 1, 2 anos a trabalhar ou naquela área, também precisam muitas vezes ir lá fora e validar o que querem. É uma validação que muitas vezes eles precisam e nós temos que entender isso e por mais que custe termos pessoas a sair, isso também é saudável para as empresas, porque sempre que sai alguém também temos a oportunidade de ir buscar pessoas e às vezes até ajustar o perfil, não é? E isso é saudável, vai haver sempre ali, em termos de 10% de taxa de turnover, é saudável, 10, 15%. Eu digo sempre, na nossa área da IT, uma taxa de turnover de 15% continua a ser saudável, porque, portanto, tendo em conta o mercado, e depois é estarmos atentos, porque há indicadores que temos que ter e quando as coisas, não é? O indicador já nos mostra um caminho diferente, aí é perceber o que é que estamos a fazer, ou seja, o que é que não estamos a fazer, porque estamos a perder pessoas e às vezes até só a dinâmica do mercado, não é? Sim. Agora creio que as coisas estão a abrandar um bocadinho, mas então. Há uns anos atrás era uma loucura, não é? Sim. De facto, sim, temos fases. Em 3 anos já consegui perceber isso. Portanto, tivemos aqui um boom de recrutamento. Quando eu entrei em 2022, recrutamos 70 depois pessoas. Da pandemia, aquela altura. Foi uma coisa brutal que depois as coisas abrandaram o ano passado. Este ano está a melhorar, está melhor que o ano passado. Mas pronto, mas sentimos de facto em 2002 foi um ano brutal. 22, não é? Sim, para nós, pelo menos, em termos de crescimento da empresa, também, lá está, porque estamos a crescer, foi um salto grande que demos em termos de recrutamento. Pronto, estes 2 anos recrutamos sempre, mas houve uma diferença muito grande. Ok. Olha, voltando aqui um bocadinho à questão dos jovens, de acordo aqui com uma notícia de 2024 da Euronews, um relatório recente concluiu que 1 em cada 6 empregadores estava relutante em contratar trabalhadores da geração Z.
principalmente devido à sua reputação de arrogantes e facilmente ofendidos. Além disso, mais de metade disse que esta geração, que se refere a pessoas nascidas mais ou menos entre o ano 97 e 2010, carece de uma forte ética de trabalho, tem dificuldade de comunicação, não lida bem com feedback e, em geral, não estão preparados para as exigências do mercado de trabalho. Portanto, eu gostava de saber se tu concordas com estas afirmações e como é que isto também se reflete no teu dia-a-dia, tendo em conta que trabalhas com pessoas. Sei que já tocaste um bocadinho neste ponto, mas agora mais em concreto. Sim, concordo. De facto, esta geração tem um perfil muito diferente, mas tem a ver com a educação que eles tiveram. Portanto, já são jovens que, de alguma forma, os pais, na sua educação, quiseram protegê-los, não é? Contra os perigos da vida, já tiveram uma educação que, neste momento, não os vai favorecer, porque eles não foram preparados para aquilo que, se calhar, é o mercado, não é? Não é por mal, eu também acabo por ter filhos e percebo isso. Não sei se leste o livro que saiu agora há pouco tempo, a Geração Ansiosa, do psicólogo Jonathan. Ainda não li. Ele toca precisamente nesse tema. Mas tenho acompanhado e, de facto, se eu olhar como coach e se olhar para essas pessoas, eu consigo perceber que, sim, cada vez mais são pessoas que não têm a parte da inteligência emocional, não é? A tal inteligência também social não está lá. Okay? Depois são pessoas que, de alguma forma, não lidam bem com o feedback. Muitos porque também cresceram em que os pais dizem que tu és bom, ou seja, a própria educação vai influenciar depois aquilo que é o comportamento da pessoa. Lá está, não é por mal, todos nós tentamos fazer o melhor para os nossos filhos, mas de facto aquilo que eu vejo, e eu com os meus 2 filhos eu tento perceber isso e compará-los com os outros meninos, o dizer o não, já estamos a prepará-lo para um dia no mercado de trabalho, e ele ouvir um não, ouvir um feedback menos positivo e entender que, ok, então o que é que eu preciso melhorar? A questão de tomar decisões, ou seja, de dar-lhe competência. Nós chegamos a ter pessoas jovens a ir para a entrevista, a estarmos ali à espera que ele decida e ele ter que ir tomar a decisão com os pais. Ou seja, ele precisar de ir falar com os pais para decidir. Isso mostra o quanto eles não estão, não têm a competência ou não estão preparados para tomarem decisões. Ou seja, precisam sempre de apoio. E está tudo certo, porque também é normal, ainda estão a iniciar, mas já tem a ver com isso. Porquê? Porque os pais estão ali sempre a tentar decidir já na o universidade melhor há casos, para os filhos. Exato, é isso. Para a universidade falar com os professores. Exato, exatamente. Então vê-se muito também aqui os pais a proteger os filhos, porque querem o melhor, mas acabam por estar a educá-los para um mercado que depois, na realidade, que ainda está à frente das empresas e a liderar são pessoas de uma geração completamente diferente. Ou seja, e os líderes das grandes empresas são pessoas mais séniores, em que a influência deles foi tudo na marra, tudo, não é? Como se costuma dizer, se calhar de uma forma mais bruta, mas... então temos a liderança mais sénior, uma geração, não é? Completamente diferente daquela que hoje temos a entrar para o mercado de trabalho. Isso não é fácil. Esse é o desafio das empresas, é perceber o que é que falta nestes jovens. E falta muito essa capacidade de... porque eles também querem ser bons, na verdade, não é? Mas, por outro lado, são pessoas com falta de confiança. Uma dificuldade de gestão emocional, não é? Exatamente, eles têm falta de confiança. Então, não sabem gerir isso. E isso nós também notamos. Depois também têm dificuldade em expressar o que sentem. Okay? Sentimos isso, que eles de facto não conseguem expressar emoções, dizer o que estão a sentir, então fecham-se e às vezes a decisão é vou-me embora. Okay? Isto não é para mim. Porquê? Porque não conseguem expressar o que é que está a sentir e procurar ajuda e dizer assim, não, olha, eu estou a sentir isto com este desafio na empresa, mas lá está. Porquê? Porque se calhar por algum motivo, e não é genérico, não é para todos, jovens, mas é um padrão, uma tendência. É um padrão, ou seja, eles para serem muitas vezes bons, eles não podem mostrar a fraqueza aos pais, muitas vezes, portanto, isso consegue-se perceber hoje em dia, e cada vez mais. Ou seja, eu acho que a geração que vem, sempre que temos uma nova geração, infelizmente, ou seja, vem sempre pior, parece que é um produto, o ser humano cada vez tem menos competências. E depois as universidades também ainda não estão preparadas para
dar estas competências, ou seja, devia haver de facto essa preocupação de preparar os jovens com outro tipo de ferramentas para entrar no mercado de trabalho. Antigamente isso era natural, não é? As pessoas, lá está, não havia telefones, não havia redes sociais, as pessoas tinham que comunicar umas com as outras, tinham que falar cara a cara e ganhavam essa sensibilidade. É completamente diferente. Aqui eles estão a fazer entrevistas em casa, atrás de um computador, acabam por não ter experiência que também os faça desenvolver. Ou seja, eles não têm que ir, não têm que pegar num carro e ir a um sítio e procurar onde é que é a empresa como nós tínhamos que ir. Eles não têm... É tudo fácil. A verdade é que é tudo fácil. Até o trabalho eles recebem propostas sem ter que enviar um currículo. Pois. Então, como há essa facilidade, depois já perdem essa tudo competência. Tudo que é mais não fácil, mais um bocadinho mais difícil. Sim, eu costumo dizer, tudo desconfortável. Que é fácil agora vai ser difícil lá à frente. E é isso que nós vemos. É de facto uma geração que vai continuar a ter muitos problemas de identidade, de integração, muitas vezes. E aqueles que eu associo sempre isso à educação que tiveram, ao meio ambiente. Nós somos o produto daquilo que foi a nossa educação, o meio e o conhecimento que temos, não é? Todos nós. O conhecimento que temos, o meio onde estamos inseridos. Por isso é que também conseguimos perceber que meninos que vêm de uma grande cidade têm um comportamento diferente e que muitas vezes recrutamos jovens mais do interior. Os jovens do interior, eles, é tudo maravilhoso, eu vou ficar aqui para sempre, é o meu sonho trabalhar na CrossJoin. E eles chegam... A nível familiar, têm pais mais com realidades económicas diferentes. São diferentes, portanto... e se calhar sim. E então notamos também isso. O menino da cidade já, se não for aqui eu no outro lado, nem sei bem o que quero, vou experimentar, mas depois se não correr bem eu saio. Portanto, nota-se... Isso tem a ver com a educação. Por isso, mais uma vez, se nós conseguirmos ter alguém que conheça pessoas e como é que estas questões de padrões, acho que vai conseguir entender melhor o que é que vamos ter que fazer na empresa. Ou, a nossa empresa de todo não consegue, e por isso é que muitas empresas jovens, 2 anos saem, 2 anos saem, 2 anos saem, e não conseguem de facto fazer carreira exatamente por isso. Porquê? Porque quem está a liderar, a geração é completamente diferente. Então tem que haver aqui um equilíbrio. E tem que haver um período de adaptação, não é? Das próprias empresas conseguirem perceber esta geração, que é o que está a acontecer agora. Acho que nós temos muitas vezes, eu chego a ter reuniões com os líderes, não é? Os nossos delivery managers, onde discutimos isso e eles perguntam, mas como é que estes jovens pensam, o que é que eles querem? Porque a gente tenta adaptar, mas mesmo assim parece que há ali uma zona cinzenta e nós não conseguimos perceber o que é que vai na mente dos jovens, ou seja, o que é que eles veem, ou seja, como é que eles encaram um percurso profissional, e muitas vezes, pronto, é isso que é o grande desafio, é entender... E a geração que vem a seguir, acho que é a alfa, creio eu, ainda acho que ainda vai ser já melhor. me perdi no alfabeto, mas... E depois ainda vem a beta, mas não, é alfa. Sim, é isso, eu acho que eu acredito mesmo que os pais têm que estar atentos a isto. E devem ver isto como, eu tenho que preparar o meu filho e tenho que ver o que é que está a acontecer com as gerações para então preparar o meu filho. Passa muito pela educação que nós temos em casa. E perceber que o filho depois vai estar a conviver com pessoas que tiveram outras educações e a saber lidar com isso. E eu acredito mais nisso. Porquê? Porque depois as empresas vão estar de facto a fazer um trabalho de... A empresa tem sempre um papel muito fundamental. A pessoa vai ter que formar, educar e alinhar a pessoa àquilo que é a cultura da empresa e o objetivo da empresa. Então nós estamos sempre ali. E nós, de facto, nós temos a minha área de fidelização, tem mesmo a visão de educar, formar e alinhar os colaboradores àquilo que é a nossa cultura, a nossa visão, e mindset e o comportamento. Mas... para que haja esse alinhamento, é quase que reprogramar, e falando em IT, temos de estar sempre a reprogramar a mente daquele colaborador. Nós temos que fazer uma reprogramação daquilo que são as crenças, dos valores, para que ele se vá ajustando e também vá percebendo, não é? Como é que é a vida, como é que as coisas funcionam, porque nós temos muito esta geração que é work-life balance. Nós queremos é felicidade no trabalho. Isso existe, mas eu vou ser sincera, ninguém é feliz 100% o dia todo a fazer... trabalho. Exato, ou seja, eu estou 8 horas feliz a fazer
não há ninguém que esteja 8 horas até fazer completamente o que nós feliz. Aborrecemos-nos, estamos sempre a fazer exatamente. Mesmo, então nós vamos ter que fazer aquilo que queremos e estar felizes, e vamos ter que fazer aquilo que não queremos, mas precisamos para evoluir. Porque se só fizermos aquilo que queremos, só para estar felizes, de certeza que não nos vai desafiar e não vai ser construtivo e não vamos evoluir. Portanto, aquilo que mais nos desafia é onde está a evolução. E isso não nos deixa felizes. Porque é aquele momento onde tu recebes um feedback e dizes, pá, tu tens de fazer isto desta forma, não estás a fazer bem. E a pessoa está feliz a ouvir isso, não está feliz. E se calhar vai ter que trabalhar de uma outra forma, vai ter que gerir o seu tempo de outra forma, porque tem uma entrega para fazer e não está... Vai passar ali um momento em que não vai estar feliz, mas aquilo vai ajudá-lo, ou seja, ficar feliz lá à frente. Então, esta questão de o ambiente de trabalho é bom, temos de ter. O que é o ambiente de trabalho? Lá voltamos atrás. É termos as condições, ou seja, para crescer. É formação, é o apoio, é a visão, é termos, de facto, se eu quiser evoluir dentro da empresa, eu tenho espaço. Isso é um bom ambiente, não é? É o ambiente propício para que eu possa fazer o meu melhor. Mas a verdade é que isto é tudo bonito quando falamos na felicidade de trabalho, no work-life balance. Na prática, temos vários desafios porque são pessoas. E o ser humano é complexo. É, de facto, a mente humana é o mais difícil de perceber. E daí vamos ter sempre desafios. E pessoas diferentes, não é? Que vamos de falar, diferentes gerações, Exatamente. diferentes interesses, diferentes pontos de partida na vida. Sim. Diferentes realidades, é verdade. Pronto, já percebemos, acho que todos nós já percebemos que tens um interesse profundo pela área do comportamento humano. Que temas é que mais te fascinam neste momento, hoje em dia? Eu acho que é muito... ainda estou muito presa ao comportamento humano. Dentro do comportamento humano também há uma área que eu acredito muito, que é nós somos o que pensamos, e eu peguei nessa frase que li, estudei muito o Napoleon Hill, que fala muito sobre esta questão do pensamento, e comecei também a ficar muito curiosa pela área da medicina, pela área, portanto, da saúde, em também perceber que muitas vezes nós conseguimos, nesta questão mais da saúde, ficar doentes ou curar-nos através daquilo que é o nosso processo de reprogramação mental. Portanto, é uma área que eu também estudo, leio. Já tive também nos meus processos de coaching muito clientes que tinham passado por processos de doenças, de cancro, e eu comecei a ficar fascinada por isso. Porque é que algumas pessoas têm uma cura, outros o processo de cura é diferente, como é que a pessoa se comportou, mais uma vez, portanto, o que é que a pessoa pensa e sente, e comecei muito a estudar isso, epigenética, portanto, a questão de comportamentos dos nossos genes, mais uma vez, e não deixa de estar... disto também ser importante no conteúdo empresarial, porque muitas vezes a questão do stress, da ansiedade, perceber o que é que isso afeta em nós e o que é que isso depois se pode, a longo prazo, nós vamos ficar doentes. Esta questão do burnout, portanto, acho que também o meu conhecimento e o meu interesse nesta área acaba por ajudar a compreender aquilo que é a saúde mental nos colaboradores dentro da empresa. Mas é uma área que me interessa muito, cada vez mais, recorrer não à medicina tradicional, mas a ferramentas em que as pessoas, ou seja, que passam por processos de doença, consigam também, e eu acredito nisso, de buscar ferramentas a não ser propriamente para passar por esses processos. Isso é, atualmente, se me disserem, se eu tiver que comprar livros, eu vou comprar livros nessa área. Ok. Olha, estamos mesmo quase a terminar. O nosso convidado anterior deixou-te aqui uma pergunta que eu então gostava aqui de que respondesses. Portanto, segundo os dados do Eurostat, a média de horas trabalhadas por semana em Portugal é maior do que noutros países da Europa Ocidental, e ainda assim é um dos menos produtivos. Neste sentido, como é que achas que podemos aumentar a nossa produtividade sem aumentar as horas trabalhadas? Eu concordo. E isso foi algo que eu tentei mostrar. Portanto, em que isto faz parte da nossa cultura, o português. Nós, de facto, valorizamos muito o número de horas que trabalhamos. Achamos que quanto mais horas, mais produzimos, erradamente, está provado e mais provado. Eu acho que aqui o menos é mais. Porque mentalmente, como seres humanos, é como se tivéssemos uma bateria, ela vai se esgotando ao longo do dia, e eu acredito que somos mais produtivos se trabalharmos 5, 6 horas, porque
se repararmos e se conseguíssemos medir a nossa produção ao longo das 8 horas, nós íamos ver que houve ali 1 hora que nós não produzimos nada. Então, mas eu estive lá. Então a questão é, eu estive lá, eu não fiz mais nada, eu estive na empresa, então se eu retirar essa hora, a pessoa sabe que vai trabalhar menos, mas vai ter que cumprir os objetivos, mas vai ter 1 hora para outra coisa qualquer e para a pessoa. E isso gera uma felicidade na própria pessoa. Então eu acredito muito nesta nova visão que estamos a ver das empresas de facto apostarem em menos horas, os colaboradores trabalharem menos horas, não é? Já se fala em trabalhar os 4 dias por semana, já há empresas também aplicarem isso, outras aplicarem as 6, 7 horas, e eu acredito muito nisso. Eu acredito que a performance da pessoa baixa e mais uma vez nós estamos a olhar para aquilo que é a cultura e a lei portuguesa, que são 8 horas de trabalho, as 40 horas por semana. Sempre foi assim desde que nos conhecemos, e nós estamos numa altura em que cada vez mais nós temos pessoas a ficarem doentes, stress, ansiedade, a tomarem de facto medicação para todas essas questões muito mais jovens, e estamos a perceber que nós temos que reduzir. Ou seja, o motor tem de facto, nós temos que reduzir. Porquê? Porque senão vamos ficar doentes. E as empresas cada vez têm mais burnout, e tem a ver com isso, que é a forma como hoje vivemos, o estilo de vida que nós temos hoje, as responsabilidades que cada vez mais temos, não é? Levam a que nós, de facto, não vamos conseguir produzir e ter alta performance a trabalhar as 8 horas. Isso é uma realidade. Eu acredito que nós temos que olhar para isso e dizer assim, ok, mas as empresas têm que produzir, há um grande investimento, não é? Nos salários, na estrutura, mas eu acredito que se reduzirmos vamos ter o mesmo, e já temos empresas a testar isso. Eu já falei exatamente nesse tema com algumas empresas que neste momento estão a aplicar menos horas, e o que eles dizem é que resulta, porque as pessoas continuam a ser produtivas, porque as pessoas precisam de facto de descanso, precisam de saber que têm tempo para elas. E acho que o tal work-life balance, neste momento, a grande discussão é essa, que é se precisamos de trabalhar tantas horas para sermos bons e para mostrar e para entregar, e eu acho que não precisamos, de facto. Por todo o conhecimento que eu tenho, por perceber de facto como é que é a performance na pessoa, eu acredito que podemos sim testar e as empresas reduzirem e vão ter exatamente a mesma produtividade das pessoas, ou ainda mais. Que eu acredito que ainda vão ter mais. Que estão todas preparadas? Todas as empresas estão preparadas para isso? Não estão. Primeiro porque é uma questão de geração. Pessoas que lideram empresas mais velhas, eles sempre trabalharam muito para chegar onde estão. Então, e foi mesmo, portanto, por trabalharem muito que conseguiram, se calhar, construir as empresas que têm hoje. A questão é que hoje a geração que as empresas precisam para continuar esse sucesso é uma geração completamente diferente. E por mais que a gente diga tens de trabalhar 12 horas, eles não vão conseguir. E muitas vezes vemos essa questão de muitas vezes nós temos a flexibilidade de horário e temos muita essa preocupação, mas vemos sempre que há projetos em que por algum motivo temos que fazer uma entrega em que as pessoas de facto têm, olha, um dia ou outro, eles ficam completamente desorientados, ficam cansados. É um perfil completamente diferente. Se nós olharmos, e eu vejo isso já na minha geração, e não sou assim tão velha, mas eu acabava o meu trabalho e eu ainda ia para casa com a energia para continuar a trabalhar. Não é que a empresa me pedisse, mas eu própria ia fazer isso. E isso motivava-me. Hoje em dia, poucos são aqueles que saem das empresas ou que desligam o computador e continuam a trabalhar ou a investir. Se fôssemos fazer uma medição, íamos ver que a probabilidade de colaborar esta geração mais jovem, né, a geração Z, já não tem esse investimento, acabam por desligar e pronto. E também querem, se calhar, aproveitar mais a vida pessoal. Exato, e está tudo certo. Eu acho que isso também é algo que esta geração também nos ensina. Porque nós estamos a dizer isto, mas isto não é tudo mau. Não estamos a dizer que eles estão mal e que tudo, não. Ensinam-nos que, de facto, nós só vivemos uma vez, dedicamos muito tempo ao trabalho, e por isso é que nós vemos, neste momento, também pessoas mais velhas que os casamentos fracassaram, a questão da educação dos filhos passou tudo ao lado,
pessoas que se sentem muito sozinhas. Eu tive clientes em todos esses cenários. Porquê? Porque dedicaram-se imenso ao trabalho, porque vestiram a camisola e focaram-se na empresa e esqueceram que havia, portanto, uma vida lá fora. E que quando deram conta, já tinham perdido muito. E isso, esta geração, de facto, se calhar, por terem vivenciado isso com os próprios pais e na família, é quase como uma defesa deles e dizerem, não, eu quero trabalhar as minhas 8 horas. E até as doenças, não é? Portanto, antigamente eu acho que havia muito aquela questão do trabalhar e depois quando chegar à reforma é que vou gozar a vida. É uma crença, porque nós achamos que oposto, não é? Quanto mais trabalhamos, mais ganhamos, não é? Aquela questão de quanto mais trabalhar, mais ganho. Sim, a questão de trabalhar para viver na reforma, a questão é quando chegamos à reforma, se calhar em termos de condição física e já não temos, não é? A energia que devíamos ter para gozar a nossa reforma, porque normalmente é nessa altura que surgem todos os problemas de saúde que também acabam por nos impedir, não é? Que agora existe o FIRE, não é? Portanto, esses movimentos todos um bocadinho para ir Exatamente. Por isso eu acho que também esta geração ensina-nos, e daí as empresas também terem que olhar, entender o que é que eles nos querem transmitir, faz sentido, não faz sentido, depois é uma balança, ou seja, eu acho que aqui é também conseguir as empresas se adaptarem, porque nós vamos precisar destes jovens. Portanto, a questão é, não vale a pena estar a rejeitar, a dizer não, nós podemos até não compreender, mas temos que perceber como é que vamos integrar estes jovens nas empresas, os vários estilos de liderança, para que todos tenham sucesso. Porque o que eu acho que acontece é que agora está a haver tipo uma rejeição de gerações, não é? Ou seja, a minha geração mais velha está a rejeitar aquela geração, porque é quase que eu não me identifico com estes jovens, mas eu vou precisar deles. Então qual é que é o caminho? É a rejeição, e a empresa não vai evoluir porque de facto nós precisamos dos jovens, ou olhar para os jovens e vamos pegar naquilo que eles nos trazem, que nos ensinam, e vamos tentar também mostrar-lhes pela nossa experiência que eles também têm que amadurecer, têm que ganhar competência. Então é um trabalho. Eu acho que é um trabalho muito bonito, se as empresas tiverem esta consciência e esta visão. Se não, vai ser um caos. Vai ser um caos no recrutamento, vai ser um caos para reter colaboradores, vai ser as empresas a quererem implementar estratégias que nunca vão funcionar, e é um pouco assim. É verdade. Olha, Susana, e chegamos mesmo ao fim, portanto, última questão, que é assim a questão da praxe, portanto, sugestão de um livro, de um filme, de um prato e de uma música. Questão do livro, Os Segredos da Mente Milionária, acho que foi o livro que mais transformou. Depois... Um filme, o Titanic. Acho que é um filme que eu hoje vejo como se fosse a primeira vez. Uma música, gosto muito de uma música da Marisa, portanto, e voltando às nossas origens portuguesas, que é Chuva. Portanto, muitos não conhecem, mas é uma música que traz uma mensagem forte e que eu emociono muito. Acho que é a música que mais me emociona, então fica cá. Um prato. Adoro leitão, portanto, para mim, podem pôr leitão que eu fico satisfeita, com uma saladinha e batatas fritas, que eu adoro. Não sei o que é que me faltou mais. Era só. Está fechado. Susana, muito obrigada mais uma vez aqui pela presença e por tudo o que partilhaste, que acho que foi mesmo aqui muito interessante. Tocamos aqui em vários temas que acho que muita gente se vai relacionar, esteja numa posição de liderança, esteja a ser liderado, gerir uma empresa ou fazer parte de uma equipa. Acho que são aqui temas que todos são desafios que todos sentimos, não é? No dia-a-dia de trabalho, hoje em dia. Portanto, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Obrigado também por teres estado connosco aí desse lado. Se gostaste desta conversa, partilha com alguém que também se interesse por estes temas de liderança, pessoas e cultura organizacional, e até um próximo episódio do podcast.